Mais um episódio da nossa coluna de História do Cristianismo. Já são quase 60 episódios sobre essa temática, todos eles estão disponíveis para você assistir a hora que você quiser. E é claro, eu sempre deixo como referência bibliográfica o meu e-book, o meu livro sobre História do Cristianismo, que pode ser seu. O link para adquirir está na descrição desse vídeo. É baratinho, você vai gostar do seu conteúdo e nele a gente trabalha algumas temáticas que a gente tem falado aqui no nosso canal. E hoje é dia da gente abordar sinteticamente a história da Escola Bíblica Dominical. Nós precisamos pensar sobre o surgimento da EBD, sua chegada no Brasil e, mais do que isso, o que foi que fizeram com a Escola Bíblica Dominical. Que a grande verdade é que a escola dominical praticamente morreu no cenário brasileiro, que ela praticamente não existe mais, ela foi condenada à morte já há algum tempo aqui no Brasil, né? E nós precisamos pensar sobre isso, embora tenha pequenas exceções, mas vamos tentar pensar um pouquinho mais sobre esse movimento que deveria ser um valor de todo cristão, independente da sua tradição religiosa. Até porque é muito comum que nas igrejas mais históricas, né, como a Igreja Católica, como a Igreja Luterana, a Igreja Anglicana e outras igrejas também, hajam espaços para estudos bíblicos. Nem sempre, é claro, o nome é Escola Bíblica Dominical, mas tem outros nomes, e o nome, para ser sincero, pouco importa nesse processo, mas o interessante é que existem algumas dessas igrejas históricas que nas suas paróquias fazem ainda estudos bíblicos, sim, fazem encontros para conversar sobre os textos bíblicos, tem cultos para estudar passagens bíblicas e tudo mais, mas a grande verdade é que cada vez isso vai se tornando algo mais raro. A escola dominical ela surgiu na Inglaterra no século XVIII, na cidade de Gloucester, e ela é obra de um jornalista chamado Robert Raikes. O Robert Raikes ele herdou o jornal da cidade do seu pai. Era uma época em que o grande meio de comunicação era o jornal, era praticamente o único meio que se tinha, tinha muita força, e o Robert Raikes, que era membro da Igreja Anglicana, da Igreja da Inglaterra, ele começa a perceber que na sua cidade tem muitos jovens, muitos adolescentes, que aos domingos não tem nada o que fazer, ficam peregrinando pelas ruas, muitas vezes se entregavam aos vícios, se entregavam a pequenos delitos, né? E que isso estava corrompendo a adolescência e a juventude da sua cidade, e isso lhe preocupou. É uma preocupação genuína, é uma preocupação honesta da sua parte, e também a gente deve se lembrar que esse é um momento em que não existem leis trabalhistas, não existe direito às férias, não existe direito a 13º, não existe jornada de trabalho regulamentada, as pessoas trabalhavam enfadonhamente, as pessoas trabalhavam 12 horas por dia, 14 horas por dia, 16 horas por dia, inclusive mulheres, inclusive crianças, inclusive pré-adolescentes. E o único dia que elas não trabalhavam era aos domingos, porque isso era de sol a sol, de segunda a sábado, né? E era uma jornada extenuante de trabalho. As pessoas não tinham nenhuma perspectiva de vida, as pessoas eram mortas pelos seus trabalhos, literalmente falando. O salário era mínimo, as pessoas, além de não viverem, elas ainda tinham que conviver com a falta de qualquer valor e direito básico, de qualquer direito fundamental. As pessoas não tinham a possibilidade de uma vida melhor. E, além disso, elas ganhavam um salário que as mantinham na miséria. E é nesse contexto que o Robert Raikes ainda se preocupa com a adolescência, com a juventude, que ele percebe
ter na sua cidade. Ele começa a reunir aquelas pessoas, começam a reunir aqueles adolescentes, os jovens, porque ela não surge para ensinar a Bíblia para pessoas que já são das igrejas, ela surge para pessoas que estão desamparadas, né? E ela não surge apenas para catequizar as pessoas, ela não surge apenas para domesticar essas pessoas na doutrina daquela igreja, mas ele reúne essa moçada no templo, é fortemente criticado pela igreja, é fortemente criticado pela liderança da sua igreja, mas ele continua reunindo aquela turma na igreja aos domingos, e ele se reúne aproximadamente das 10 horas da manhã até as 5 horas da tarde. Isso sim, aos domingos ele se dedicava e pagava outras 2 ou 3 professoras que lhe ajudavam nesse trabalho com aquela moçada. Que é claro, um trabalho para ter qualidade, para ter dedicação, precisa ser reconhecido e reconhecido, inclusive, no seu pagamento, né? E o Robert Hakes entende isso e paga aquelas mulheres por domingo para trabalhar com ele na igreja. Aqueles jovens tomam banho na igreja, eles são alimentados na igreja, eles têm aulas, mas não só aulas bíblicas, eles têm aula de história, aulas de inglês, aulas de matemática, eles têm aula da cultura de uma maneira em geral, porque o objetivo do Robert Hakes não é apenas fazer membros para a igreja, não é apenas gerar convertidos para a igreja. Ele quer dar para essas pessoas um cuidado, um acolhimento. Ele quer dar para essas pessoas uma perspectiva de terem uma vida um pouco mais decente, um pouco melhor, né? E mesmo tendo recebido críticas, ele continua financiando esse trabalho com o seu próprio dinheiro, com a sua própria renda que ele tinha com o seu jornal na cidade, e ele usa 3 anos como período experimental, de 1780 a 1783. Em 1783, no dia 3 de novembro daquele ano, ele publica no seu jornal os resultados conseguidos com o trabalho feito ao longo dos 3 anos. O número de criminalidade praticamente foi a 0. As pessoas tinham uma nova perspectiva de vida, e não porque elas se tornaram convertidas ou passaram a ser membros da igreja, até porque elas nem tinham essa opção. As pessoas tinham que ir para a igreja no domingo, querendo ou não, mas porque elas ganharam acesso à dignidade, ao cuidado, a tomar um banho decente, a uma alimentação, a ver que tinha alguém que se importava com elas, também com lições bíblicas, com lições da cultura de uma maneira em geral. E o Robert Hakes tinha uma experiência de 12 anos em que ele trabalhou com presídios naquela cidade. E ele entende esse trabalho não como um mecanismo proselitista, não como uma função dogmática, mas como uma função humanizadora. E mais tarde, o próprio John Wesley, que ainda era vivo nesse período, né, ele adota a escola bíblica no movimento metodista e passa a usar professores voluntários, que é uma via de dupla mão. Ele pode ter mais frentes dessa com voluntariado, mas, em compensação, você acaba perdendo a possibilidade de qualidade, de dedicação, porque para se dedicar com qualidade a um trabalho, ainda mais um trabalho intelectual, é preciso ter um pagamento que permita a pessoa se dedicar a esse processo, né? Agora, no Brasil, a escola bíblica dominical chegou no século seguinte, no século XIX, né? Mais especificamente no dia 19 de agosto de 1855. E ela surge aleatoriamente, né? Era um domingo, a senhora Sarah Calley estava em sua casa na cidade de Petrópolis, que era a cidade veraneio de Dom Pedro II, é a época auge do Segundo Império. Dom Pedro II conheceu Robert Calley, que era um médico escocês que veio para o Brasil através da Igreja da Escócia, passou aqui um tempo, fundou a Igreja Fluminense, que era o
os primórdios da igreja congregacional, né? E antes da fundação da igreja, a senhora Sarah Calley estava em casa e observou que tinha 5 pré-adolescentes na rua sem ter o que fazer e teve a ideia de chamá-los para sua casa para lhe ensinar uma lição bíblica. Ela leva aqueles rapazes, aquelas crianças, né, para sua casa, dá lanche para aquelas crianças, conversa com aquelas crianças e ensina a história do profeta Jonas, que é a primeira lição da escola dominical no solo brasileiro. Logo depois, o casal se muda para a capital, no Rio de Janeiro, e abre a Igreja Fluminense. A escola bíblica dominical ela passa a estar presente nas igrejas mais históricas, mais tradicionais aqui no Brasil. Ela é adotada pela Igreja Congregacional, pela Igreja Metodista, pela Igreja Batista, pela Igreja Presbiteriana e no início do século XX, a escola dominical também é adotada pelas igrejas do movimento pentecostal. Inclusive, na década de 30, o Rio de Janeiro, que ainda era capital da República, mas ainda era capital, recebe um congresso internacional de escola bíblica dominical. E durante bastante tempo, essa foi uma marca presente em igrejas tradicionais, em igrejas pentecostais, até que surgiu o neopentecostalismo e a teologia da prosperidade, que se tornou um grande inimigo da escola bíblica dominical. Nas denominações que já nascem como igrejas neopentecostais, a escola dominical simplesmente é abolida. E com o passar do tempo, as igrejas pentecostais e igrejas tradicionais, com exceções, é claro, elas vão se neopentecostalizando, vão abraçando estratégias de crescimento de igreja, de arrecadação, de divulgação da igreja, e, é claro, a escola bíblica dominical vai sendo sucateada ano após ano. Vai se reduzindo a um trabalho de meia dúzia de gatos pingados, vai perdendo a liberdade do questionamento, do aprofundamento no conteúdo bíblico, vai deixando de ser bíblico e vai se tornando um espaço para estudar estratégias de fazer a igreja crescer. E agora, com o século XXI, a gente tem uma triste constatação. A escola dominical ela não conseguiu acompanhar os avanços e as modernizações tecnológicas, a liberdade de pensamento, de crítica, de análise, e ela foi se tornando um modelo em decadência, né? Ela foi se tornando obsoleta. E soma-se a isso o principal fator, que foi a falta de investimento por parte da maioria das igrejas para que ela continuasse tendo vida. Hoje, boa parte das igrejas que tem lá a parede preta, que tem lá estratégias coaches de enchimento da igreja, elas não têm mais escola dominical. E a maioria das igrejas protestantes não tem mais escola dominical. Há algumas exceções, né, em igrejas mais tradicionais, mas são cada vez mais exceções. Em outros lugares, até, quando há escola dominical, ela fica empurrada num pequeno horário em algum momento, sem que tenha qualquer ênfase para aquilo, sem que tenha qualquer investimento para que aquilo dê certo, ou ela é transformada, como eu disse, num centro de formação de liderança, de plantação de igrejas, de crescimento numérico de igrejas, e não é mais um espaço para se discutir a Bíblia, para se aprofundar na Bíblia. E quando ela não se torna isso, e ainda é uma escola bíblica dominical, ela dificilmente tem aquela abertura para o questionamento, para o livre pensar, para as críticas ao conteúdo que está sendo analisado, para pensar diferente, para trocar ideias e aprofundar nos conhecimentos. Ela, quando tem, infelizmente, se tornou um meio dogmático de ensinar o que é que aquela igreja específica acredita. Uma maneira de doutrinar as pessoas a pensar como aquela igreja pensa
e não mais um espaço livre de reflexão para se conhecer e aprofundar sobre os conteúdos do texto bíblico. É claro que há exceções, mas não deveriam ser exceções, porque se as igrejas de fato respeitam o texto bíblico, se as igrejas de fato respeitam esse conteúdo e a liberdade para a qual Jesus nos chamou, uma escola dominical livre e pensante deveria ser a regra, e não a exceção da exceção, como infelizmente é nesse tempo conhecido como hoje. Mas esse canal é a resistência, e todo domingo, nós temos a Escola Bíblica Dominical online, liberada ao meio-dia. Um espaço para aprofundar o conhecimento na Bíblia e pensar de maneira livre, não doutrinária, não dogmática, e dialogar com o conteúdo que a academia tem pesquisado sobre essas temáticas. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal e nos acompanhe na História do Cristianismo, na Escola Bíblica Online e em todo o conteúdo do Café com Teologia.